Agar e Sara, que na verdade é Sarai, vão se desentender de novo. Mas dessa vez, Agar passará de todos os limites e vai fazer algo horrível com Sara. Abraão vai ficar sabendo dessa atitude e terá uma ação pior ainda com a concubina. Tudo começa quando Leora, filha de Mila, tem algumas suspeitas em relação a Ismael, filho de Agar com Abrão. Por isso, ela vai procurar Sara para conversar sobre isso. Ela dirá que os meninos estão aprontando alguma coisa. Sara fica chocada e pergunta por que ela está dizendo isso. Leora então responde que Ismael levou os outros meninos para algum lugar e não deixou as meninas irem junto. Ela ainda diz que ele fez o maior mistério e que, no mínimo, alguma coisa de errado eles estão fazendo. Agar, que também estava escutando a menina falar, se incomoda e muito. Ela, bem brava e eufórica, fala para a menina não acusar o filho dela sem provas. Ela diz que Ismael é muito responsável e que ele nunca seria capaz disso. Ela ainda diz que ele puxou ao pai e que, como Abraão, é um exemplo para o resto dos outros garotos. Leora fica olhando sem entender muita coisa e Sara fica bem chocada com a atitude da concubina. Mas Agar não para por aí. Ela ainda manda a menina guardar o veneno. Sara fica completamente perplexa e tenta acalmar a serva. Ela até pede com educação e por favor para que Agar tenha calma. Mas Agar, além de não ficar calma, vai pegar no ponto fraco de Sara. Ela vai dizer que mãe nenhuma fica calma quando atacam seu filho. Ela ainda pede desculpas para Sara e diz que ela nunca vai entender isso. Afinal, ela nunca foi mãe. Sara diz que Agar realmente se tornou um monstro e que está tão cega que não consegue enxergar o óbvio. Agar continua tentando atacar Sara e diz que a única coisa que ela enxerga é que o único filho de Abrão foi dado por ela, porque Sara não teve capacidade de fazer isso. Sara e Leora ficam apenas olhando Agar falar esse monte de baboseiras. Agar então percebe que exagerou e sai da tenda. Mas mesmo fora da tenda, Agar fica retrucando, dizendo que a menina quer só falar mal do filho dela, mas que aquela pentelha não pode dizer nada. Ela ainda diz que Sara ainda está querendo falar como deve educar Ismael e que isso é inadmissível. Já dentro da tenda, Sara então, a sós com a menina, diz que é para ela ficar despreocupada, porque mais tarde ela vai procurar saber o que os meninos andam fazendo. Quando Leora sai da tenda, Sara não consegue conter as lágrimas e acaba chorando com as duras palavras de Agar. Até porque Sara ainda não superou o fato de não ter tido filhos. Mas ela mal sabia que um grande encontro entre o seu marido e 3 anjos ia mudar tudo. E ainda, Ló
vai descobrir a traição de sua mulher e terá uma discussão épica que vai acabar da pior forma possível. Além disso, Abraão tem um grande encontro com os 3 famosos anjos da Bíblia. Uma linda cena marca esse encontro, mas um dos 3 anjos fará grande revelação que deixará Abraão, Sarai e Agar sem chão. Vale lembrar que as únicas histórias que estão citadas na Bíblia é de que Agar realmente teve um filho com Abrão, e que nesse encontro de Abraão com os 3 anjos, ele realmente aconteceu. As outras histórias não estão citadas na Bíblia, e a Record resolveu produzi-las mesmo assim. Mas, antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis da Record, e você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta, qual será que vai ser a grande revelação que um dos 3 anjos fará? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Eu vou te dar a resposta ainda nesse vídeo. Abraão vai receber uma presença ilustre. Na verdade, uma não, mas sim 3 presenças ilustres. Serão eles Jesus e os anjos Gabriel e Miguel. Como diz na Bíblia, Jesus vai aparecer nos carvalhais de Manre. Abraão vai estar em sua tenda sentado, quando de repente, ao levantar os seus olhos, ele vai ver 3 homens na porta de sua tenda. Automaticamente, Abrão correu para a porta da tenda, fez uma reverência e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. Abrão, na verdade, ele estava sendo muito hospitaleiro com 3 homens que ele nem conhecia. Apesar de Abrão ser uma pessoa muito boa e dos costumes da época, ele sentia em seu interior que eles não eram apenas simples homens, e sim, alguma ligação com Deus eles tinham. Jesus ainda disse que deve ser feito o que Abraão disse. Nesse momento, o patriarca está muito eufórico e rapidamente ele vai atrás de Sara na tenda. Ele, bem afobado, quase nem consegue falar. Sara pede calma e pergunta o que é que aconteceu para ele estar nessa situação. Abraão vai dizer para sua esposa amassar o mais rápido possível a flor de farinha e logo depois fazer alguns bolos. Sarai não entende muita coisa e nem por que ele quer esses bolos. Mas antes mesmo dela perguntar algo, Abraão já saiu da tenda. Ele, na verdade, correu para o rebanho das vacas. Ele escolheu a melhor vaca e mais bonita de todo o seu rebanho e mandou prepará-la para o jantar. Logo depois disso, tendo tudo preparado, Abraão colocou todo o banquete na frente dos 3 convidados especiais. Jesus ficou muito feliz com a atitude de Abraão e assim descansou na árvore em que ele estava encostado.
Já na cidade de Sodoma, Ló finalmente vai confrontar a sua esposa por causa da traição que ela deu nele. Ló já descobriu pela sua filha Paltite o que sua mãe fez. Ele então diz que quer uma explicação de Ayla. Ayla, se fazendo de desentendida, pergunta a explicação do quê? Ló vai ficar furioso e manda ela não se fazer de desentendida. Ele vai dizer que Paltite acabou de contar que viu Ayla beijando outro homem. Ayla então vai tentar manipular o marido e vai perguntar se ele levou realmente isso a sério. Ló vai dizer que Paltite disse que não foi um sonho. Paltite, que também estava por ali, vai dizer que ela não estava dormindo e que o homem mau entrou, beijou a sua mãe e ela viu tudo. Ayla, para não se complicar ainda mais, manda sua filha ficar quieta e fala para ela pensar muito bem antes de falar alguma coisa. Ló ainda vai querer uma explicação muito contundente para tudo isso. Mas Ayla vai dizer que criança é assim mesmo, que sonha acordada, vê o que não deve e que Paltite já tinha contado esse pesadelo para ela, inclusive. Ló, mais uma vez, vai cair na conversa fiada de Ayla. E ele vai dizer que, se foi só um sonho mesmo, eles podem encerrar o assunto. Mas acontece que esse assunto vai estar encerrado apenas para Ló, porque Ayla ainda vai ter que resolver uma coisinha. Depois que essa discussão acabou, ela vai atrás de suas filhas. Ela vai ameaçar tanto Tamires como Paltite. Ela vai dizer que se as duas não pararem com essa história, ela vai vender as duas filhas para a maluca, assim como ela já tinha dito lá no acampamento de Abraão. As duas vão prometer que vão esquecer essa história e que não vão dizer mais nada para o pai delas. Já na Bíblia, nós sabemos que o Senhor anunciou a Abraão a destruição de Sodoma e de Gomorra, por serem cidades dominadas pelo mal e pela perdição. Abraão intercedeu pelo povo diversas vezes junto ao Senhor, pedindo que livrasse toda a cidade da destruição. O Senhor respondeu que a não destruiria por amor aos 10 residentes, os 10 justos, caso houvesse. Mas, posteriormente, a cidade foi destruída por fogo e enxofre. De acordo com as escrituras sagradas, Ló recebeu a visita de 2 anjos e ainda o hospedou os 2. Pouco antes de se deitarem, os anjos orientaram a Ló que juntasse a sua família e partisse daquela cidade, porque a cidade estava prestes a ser destruída. Neste momento, um grupo de homens bateu à porta da casa e disseram a Ló, assim que os atendeu, que queriam conhecer os homens que viram entrar naquela casa. A fim de acalmar os homens, Ló ofereceu suas 2 filhas virgens para que eles fizessem o que bem entendesse e pediu que não fizessem nada com os homens, pois eram anjos. O grupo não concordou e tentou arrombar a porta. Foi neste momento
que os dois anjos puxaram Ló de volta para dentro da casa e cegaram os homens do lado de fora, para que não vissem a porta. Em seguida, eles orientaram a família a partir daquela cidade e disseram para que, no momento da fuga, eles não olhassem para trás, porque senão eles virariam estátuas de sal. Os noivos das filhas não quiseram ir e partiram Ló, sua esposa e as duas filhas. Mas Ayla, que é citada na novela, desobedeceu a ordem dos anjos e ela acabou olhando para trás e imediatamente virou uma estátua de sal. Ló acabou ficando viúvo e depois de muito tempo ele passou a viver em uma caverna com as suas duas filhas, convivendo com a dor de ter perdido a sua mulher. Mas antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado, de onde você está assistindo a novela. Até mais!